todos bem-vindos à aula de número 7. Eita, que as nossas aulas estão aumentando. Se você não viu ou não comparece às nossas reuniões pelo Meet, corre, meu filho, porque você está super atrasado. E a partir de hoje, nós vamos começar a falar da construção do nosso projeto de vida. E como segunda pergunta, eu trouxe o tema como eu me vejo e como eu sou visto. Como eu vejo o outro e como o outro me vê. A gente também vai falar sobre isso um pouquinho, mas a ênfase é você, porque o primeiro ano é o estímulo ao amadurecimento do self, certo? Então, como você se vê? Como você é visto? Como você acha que é visto pelos outros? Fica ligadinho que a aula hoje está bem interessante. Então, vamos começar com perguntas. Claro, se a nossa aula não começar com perguntas, eu não serei a professora de vocês e vocês não estarão vendo as aulas do núcleo, né? A nossa primeira pergunta é como eu me enxergo, tá? Então, como você se enxerga? Primeiro, sem se olhar no espelho. Como que você se vê? Como você se imagina? Já tentou fechar os olhos e projetar a sua imagem à sua frente? É um ótimo exercício de autoconsciência, inclusive, consciência corporal, né? Consciência de imagem, de consciência acho que completas, né? Quando você consegue se imaginar ou se ver na frente, na sua frente, como você realmente é, não como você imagina, tá? E aí, essa pergunta, como eu me enxergo, diz muito sobre você, né? Diz sobre a sua consciência, a sua autoafirmação, né? A sua autoestima. Porque como eu me enxergo é igual como a sociedade diz, né? É igual como os outros dizem, ou eu tenho uma percepção diferente do que os outros dizem? E isso vai para a nossa segunda pergunta, né? Como eu acho, como é que o outro me enxerga? Será que a forma como o outro me enxerga é realmente a forma como eu sou? Ou como eu me enxergo? Né? Ou como eu me afirmo? Como conta a minha história? Porque nós somos seres completos, né? Nós não somos só físicos. Nós somos feitos de histórias, de experiências, de autoafirmação, de autoamor, de autocuidado. Então, como eu me enxergo, engloba tudo isso. Engloba a minha história, a história dos meus pais, o meu resgate, né, que foi o assunto das nossas primeiras aulas, resgate das nossas histórias. E aí eu vou para a terceira pergunta. A forma como eu me enxergo é a mesma forma que o outro me enxerga, né? Essas visões estão batendo? Vou dar um exemplo. Eu me enxergo uma pessoa sociável, uma pessoa amável, uma pessoa que tem muita empatia pelos outros, né? Uma pessoa que enxerga as possibilidades e as competências das outras pessoas além do que elas estão mostrando, né? Isso é um enxergar a mais, né? Isso é dar a oportunidade de você também conhecer a outra pessoa. Mas aí alguém pode ter uma percepção diferente de mim. Alguém pode me achar ou me enxergar como uma pessoa intrometida, como uma pessoa abelhuda, como uma pessoa tagarela, né? Se bem que eu sou um pouco tagarela, tá? Mas o que a outra pessoa acha de mim diz muito mais sobre ela do que de mim. Entenderam a diferença? Como o outro me enxerga diz muito mais sobre ele do que de você. Mas não quer dizer que a visão dele
seja totalmente anulada, né? Pode ser que a visão que ele tem sobre você seja uma primeira impressão, seja um pré-julgamento que você não teve a oportunidade ainda de transpor, de ultrapassar, de convencer ou lhe conhecer melhor, certo? Então, para começar o nosso bate-papo, né, eu lanço para vocês essa questão. Como é que eu me enxergo? Né? Como é que outra pessoa me enxerga? E será que essas duas visões elas estão batendo? Então, um exercício aí, tá? Se você está assistindo pelo YouTube, certo? Você não participou da nossa brincadeira pelo Meet. Ah, ó, olha só que legal. Você que não está assistindo as aulas pelo Meet, tá perdendo brincadeiras. Porque na hora da aula, a gente faz algumas dinâmicas. E essa vai ser a primeira dinâmica. A gente vai perguntar de outras pessoas como elas nos enxergam, certo? E eu também trouxe algumas imagens para você, ou também para os que estiveram na sala do Meet. A gente vai ver essas imagens e vai tirar conclusões só observando as imagens, certo? Então, de primeiro, dá uma pausa aí no vídeo, pergunta para a pessoa mais próxima como é que ela te enxerga, certo? Mas como ela te enxerga não só aspectos físicos, como ela te conhece e como ela te enxerga emocionalmente, tá bom? Dá uma pausa aí, vai lá, pergunta e volta. E a quarta pergunta é: quem sou eu no mundo? E para responder essa pergunta, ou melhor, para facilitar essa reflexão, eu trouxe um vídeo do canal Alexandrismos, né? E é muito legal porque ela faz uma jornada de autoconhecimento, né? E esse vídeo, especificamente, né? Eu estou indicando é do dia 5, certo? Que ela fala sobre espelho inverso. O que seria o espelho inverso? São todas as outras perguntas, né? As anteriores que eu fiz. E quem sou eu no mundo, né? Como eu me afirmo? Qual é a minha identidade no mundo, né? Como eu construí a minha identidade, ou como eu estou construindo a minha identidade. Então, é super importante, é uma dica muito legal que vocês vejam esse vídeo, né? E se vocês tiverem curiosidade ou quiserem ver os outros vídeos, vocês não vão perder tempo, né? Porque é muito legal a forma como ela fala, é uma linguagem jovem, atual, e vocês vão gostar. Então, pensa aí, se você já viu o vídeo, pensa aí, quem é você no mundo? Como é que você se afirma no mundo? Qual é a sua identidade no mundo? Você já construiu a sua identidade? Você já sabe quem você é? E agora você vai construir você no mundo. Para não cair nas ciladas de perceber que você não é o que a pessoa dizia, né? Mas que você acreditava. Melhor, trocando, né? Trocando ou parafraseando ou explicando melhor. Se alguém diz que eu sou uma pessoa tímida, né? Que eu sou isso, eu sou aquilo. E todo dia ela me diz isso, e aí eu vou acreditando, eu vou incorporando aquilo que ela está dizendo, né? E isso também é muito sobre os tipos de relacionamentos que a gente tem, né? Os relacionamentos tóxicos. E não existe, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas não existe relacionamento tóxico só com o meu namorado ou com o meu marido. Existem relacionamentos tóxicos familiares. E é importante eu saber quem eu sou, qual o meu papel no mundo, como eu quero ser visto, né? Ou como as pessoas me veem, para que eu possa decidir ou não se eu sou o que outra pessoa está dizendo,
né? Porque eu já construí isso anteriormente, a minha identidade. E as primeiras perguntas no nosso projeto de vida é sobre isso primeiro, porque são através dessas perguntas, dessas respostas, da construção dessa identidade, que a gente vai começar a moldar o nosso projeto de vida, né? Então, pensa aí um pouquinho, ou então vai no vídeo que eu estou indicando do canal Alexandrismos, né? E depois responde: quem é você no mundo? Agora vamos falar sobre expressões, ou melhor, como você demonstra ou se comporta diante da leitura das emoções ou das expressões. Será que as nossas expressões dizem sobre as nossas emoções? Será que as nossas expressões dizem sobre o nosso caráter? A nossa forma de falar ou de agir? Será que falamos através das nossas expressões? Quem assistiu a aula do Meet, gente, toda hora eu vou falar sobre isso, tá? Porque vocês têm que marcar presença nos nossos encontros do Meet. Então, quem participou da aula do Meet, certo? Viu que eu fiz uma brincadeira sobre vários tipos de emoções e sobre a gente tentar adivinhar o que a pessoa está sentindo. Isso faz parte ou fez parte de um dos primeiros experimentos sociais, certo? E esses experimentos, eles vêm se repetindo ao longo dos anos, até hoje, inclusive. Se eu não me engano, em 2004, o Facebook foi julgado, né, por manipulação social, né, manipulação psicológica social em massa, né? Como é que funcionava? Se a gente for avaliar, né, a grosso modo, tudo nas mídias sociais é levado para manipular, ou é levada, né, para manipular a emoção do consumidor, seja ele consumidor de produto, de serviço ou outro tipo de consumo, certo? No caso do Facebook, a gente tem o quê? Um ambiente clean, né? Um ambiente branco, com cores mais em tons pastéis, cores mais frias, cores que acalmam, né? A gente viu isso nas aulas passadas. E aí, com isso, a gente consegue se acalmar para poder prestar atenção em algo que ele coloca com mais ênfase, né? Com mais atenção. Então, assim, tem profissões que são para isso, né? São justamente para avaliar e para produzir um planejamento de tela com que o olhar do usuário vá direcionado para o que ele quer. Gente, somos muito manipulados e é muito importante a gente saber o que a gente é, quem a gente é, qual é o nosso papel no mundo, né? Porque mesmo sabendo a gente já cai, imagine não sabendo. Olha a gravidade disso. Mas vamos lá, né? Voltando aqui. Olhando para essas expressões, você consegue imaginar o que essas pessoas estão pensando só pelas expressões delas? Pensa aí um pouquinho. A número 1, será que ela está expressando dúvida? Ou será que ela está com vontade de esganar alguém? Já o número 2, né, o homem, será que ele está assustado? Ou será que ele está com medo? Né? Ou será que ele está com raiva? Ou será que ele está pensando assim, eu não acredito que estou vendo isso. Tá vendo? A gente consegue, inclusive, bolar pensamentos na nossa cabeça. Olha que louco isso aí. A gente é muito capaz de criar situações só observando uma imagem. Por isso que é importante a gente avaliar e refletir sobre isso, porque é a partir disso que também surgem os movimentos sociais, né? Seja de direita, de esquerda, de centro, né? E aí a gente
passa a se identificar com o grupo porque porque pensa que eles agem de acordo com a nossa dinâmica, com a nossa filosofia, enfim, né? É um experimento social, né? Avaliar as emoções e a gente faz isso toda hora. Aí no slide anterior, você pode até ter pensado assim: ah, professora, mas aquelas imagens são muito ultrapassadas, estão sem cor, estão preto e branco, né? E aí é difícil, porque hoje a gente já tá na era da tecnologia, tudo colorido, inclusive demais, fluorescente, enfim, né? E aí eu trouxe essa ruma de imagem colorida de pessoas rindo, tá? Sem misturar muito as expressões, todas elas estão abrindo a boca, né? Eu até disse estão rindo, mas eu não sei se elas estão rindo. Para mim, parece que elas estão rindo, certo? E aí, olhando para essas imagens, vocês conseguem saber o que elas estão pensando ou sentindo? Cada uma de uma forma diferente. Vocês conseguem pensar sobre isso ou conseguem bolar essa, como é que eu posso dizer? Vocês conseguem bolar um pensamento ou uma frase ou uma situação ou uma emoção para cada imagem, sendo que cada imagem seria um pensamento ou uma emoção, uma frase diferente ou uma situação diferente? Gente, é fácil, né? Dá trabalho, mas é fácil, tá? Porque todas elas estão com uma expressão de que, né, estão satisfeitas, estão felizes, né, o que parece para mim, mas para você pode parecer diferente. Então, vai aí, agora eu trouxe imagens coloridas, então pensa aí um pouquinho, reflete aí. E se você quiser, você pode inclusive comentar nesse vídeo. Diz assim, professora, a imagem 6, a mulher parece que tá tendo um filho, por exemplo, entendeu? Então, assim, vocês podem comentar a imagem, por isso que todas elas estão numeradas e vocês podem comentar aqui nos comentários, tá bom? Desse vídeo. Então, comenta aí. Agora, conduzindo o nosso diálogo, né, do que a gente acha do outro, para o que a gente escuta do outro. E aí eu trouxe uma expressão, né? O que vocês acham dessa expressão falar pelas costas? O que você entende quando alguém fala pelas suas costas, né? É bem, assim, dá para interpretar em vários contextos, né? Se você não participou do encontro do Meet, comenta aí, faz um comentário aí, né? Publica seu comentário sobre o que você acha dessa expressão. Falar pelas costas. Quando é que a gente usa essa expressão? Ou quando é que a gente faz o que diz essa expressão, né? Porque a gente tanto é o autor quanto é a pessoa que está envolvida, né? Seja escutando, seja o personagem do diálogo, né? Falar pelas costas. Então, comenta aí o que você entende. Agora, pega tudo isso que a gente conversou até agora, certo? Se prepara, porque eu vou fazer uma pergunta muito profunda. E essa pergunta, a sua resposta, vai definir o início do seu projeto de vida. Lembram que eu falei sobre projeto de vida nas aulas anteriores? Então, a partir de hoje, a gente começa a colocar o pontinho do nosso dedão do pé no projeto de vida, certo? Então, se prepara. A gente vai começar, certo? Durante os momentos anteriores, ou os slides anteriores, a gente falou sobre autoafirmação,
né? Se colocar no mundo, se conhecer, analisar a sua imagem, estar pronto para análise dos outros sobre você, mas sempre vai ter aquele dia que a gente vai estar um pouco mais vulnerável, não é mesmo? Né? Ninguém é robô para ser forte o tempo inteiro, não é verdade? E aí, nesses dias de vulnerabilidade, quais são as suas fortalezas, né? Então, quem é a sua âncora, né? Quem é aquela pessoa que te dá conselhos? Quem é aquela pessoa que te inspira? Quem é aquela pessoa que é o escutador oficial, né? Eu não sei nem se tem essa palavra, escutador, mas é aquela pessoa, ou amigo, ou alguém da família e está sempre atento ao seu diálogo, ao que você quer falar, né? E em seguida te dá alguns conselhos, ou não dá conselho nenhum, só o fato de ter a escuta ativa já te ajuda muito, né? E aí é justamente para a gente pensar, né? Para a gente anotar, inclusive, quem são as nossas fortalezas, né? Da família, quem é aquela pessoa que para você é sinônimo de fortaleza? Amigo, quem é aquela pessoa que te dá uma fortaleza no momento difícil, né? Então te forneceu, ou viveu uma experiência em que fez vocês fortes, né? Qual foi a situação que fez você forte? Qual foi o conhecimento? Qual foi na escola a oportunidade que você teve para fortalecer o que você quer, o seu sonho, né? Qual é a parte da sua personalidade que te dá fortaleza, ou que te dá força, ou que é a sua fortaleza, né? Porque quando a gente constrói um plano de vida, a primeira coisa que a gente, né, uma das primeiras coisas que a gente vê no externo, né, são as pessoas que podem nos ajudar, podem caminhar conosco, são as nossas fortalezas, já que a gente está falando também de autoconhecimento, né, é o meu ponto onde eu sou forte, né, o que eu posso usar nessa minha habilidade, nessa minha fortaleza, o que eu posso usar, ou como eu posso usar que eu consiga ultrapassar outras barreiras ou as barreiras que eu possa encontrar no percurso, né? Então, fica aí a pergunta: quem são as suas fortalezas nessas áreas? Família, amigos, situações, conhecimentos, personalidade, tá bom? Agora, vamos ficar um pouco mais filosóficos, já que a gente está construindo o nosso projeto de vida, né? É preciso filosofar. Na verdade, eu me aventuro até a dizer que todas as ciências nasceram da capacidade que o homem tem de filosofar, de buscar respostas para as suas inúmeras perguntas. E pegando nessa onda da filosofia, eu quero perguntar para vocês sobre qual o sentido da vida, qual o sentido da sua vida. Na verdade, também essa resposta ela pode mudar ao longo do tempo, né? Quando a gente começou a falar no núcleo, né, eu perguntei o que vocês queriam ser quando eram crianças, né? Eu até falei um pouco das coisas que eu queria ser, né? Algumas eu já realizei, outras não. Outras também eu desisti, porque é super normal, né? A gente também mudar de ideia, tá? Mas isso não quer dizer que eu não esteja seguindo o meu projeto de vida, né? Quando eu tenho um projeto, eu sei o que é a minha linha, o que eu quero, não é bem o que eu queria, eu consigo avaliar, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que se interiorizar, né, é o sentido. Qual é o sentido que a gente está aqui nesse planeta? Qual é o sentido da nossa existência? Aí você pode dizer assim, ai, professora, a senhora está filosofando demais, né?
Na verdade, a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa porque a nossa resposta, ela puxa vários ganchos, né? Todo gancho da empatia, né? Se o seu sentido da vida é cuidar de alguém ou é seguir uma profissão em que você desempenhe alguma atividade que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Mas isso não significa que seja o certo ou que tenha certo e errado. Existe o sentido que para você faz você se sentir bem, certo? Então, vou fazer a pergunta de novo. Qual o sentido da vida para você? Por que você vive? Por que você quer amadurecer? Qual o sentido? Qual é o sentido de você seguir uma determinada profissão? Né? Qual é o sentido de você ter as pessoas queridas que são as âncoras da sua vida, igual a gente discutiu anteriormente? Então, qual o sentido da sua vida? Para poder começar a escrever o seu projeto de vida. Falando um pouco sobre sentido da vida, no Meet nós lemos coletivamente o texto Lobo. Não vai aparecer aqui, mas eu vou ler um pouquinho. Na verdade, eu vou ler todo para vocês, tá? Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Disse-lhe: a batalha é entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau. A raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. Já o outro lobo é bom, e ele representa a alegria, a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e fé. O neto parou um pouco e pensou sobre essa luta, pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual é o lobo que vence? E o avô respondeu: aquele que nós alimentamos. Legal, né? Esse texto. Qual é o lobo que você alimenta dentro da sua cabeça? Porque todos nós temos dois lobos, certo? Um bom e um mau. Então, qual é o lobo que você mais alimenta? Professora, mas eu não entendi muito bem esse esquema aí de lobo. Como é? Me explica aí. Calma aí que eu vou explicar, né? Quando eu perguntei qual é o lobo que você mais alimenta, né? Eu quero me referir por que a gente tanto alimenta o nosso ego, né? Por que a gente alimenta tanto esse sentimento de raiva, de desesperança, de desgosto, de inveja, né? Por que a gente se compara? Por que a gente julga, né? Quem é que faz isso, quem faz aquilo? Se aquilo que o outro faz é errado, porque é errado no meu ponto de vista. Qual é a sensação, né, disso? Por que eu faço isso? Qual é a sensação de provocar uma determinada emoção no outro, né? Qual é o sentido? Por quê? Né? Então, esses são os lobos que a gente tem, né? Um lobo bom e um lobo mau. Então, por que a gente não alimenta mais o amor próprio, o amor pelo outro, a empatia? Por que a gente não alimenta as ideias, as soluções, as sugestões de soluções, o trabalho em grupo? Por que a gente não alimenta essas coisas construtivas, ao invés de alimentar algo que só vai nos colocar para baixo, ou colocar o outro para baixo, ou então atrapalhar a vida do outro?
São perguntas bem importantes, são perguntas também bem profundas e que valem uma boa reflexão. E aí, antes da gente ir para a explicação da atividade dessa aula, gostaria de deixar com vocês esse pensamento espetacular, né? E só reafirma a importância da nossa mente, dos nossos exercícios, das nossas autorreflexões, né? Quem disse foi eu não sei pronunciar o nome dele, então eu nem vou me aventurar, certo? Ele disse que a mente é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica e mais ela pode se expandir. Eita, professora, quer dizer que a gente vai virar um cabeção? Não, também não é assim, né? Nosso cérebro é um músculo que a gente precisa estimular, a gente precisa exercitar, a gente precisa viver para estabelecer novas conexões, né? Para pensar bem, para pensar de forma coerente, para se importar com os outros e com a gente mesmo, né? E com a nossa vida, tá bom? Então, próximo slide é a explicação da atividade. Preste muita atenção, tá? É uma atividade simples, mas requer bastante atenção de vocês, tá bom? Até a próxima explicação. Vamos lá na explicação da atividade. Eu vou ficar bem pequenininha para vocês terem uma visão melhor de todo o mapa, certo? A atividade se chama linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente vai começar a escrever realmente os marcos mais importantes do nosso desenvolvimento até hoje, certo? Professora, como assim? O que é marco do desenvolvimento? Eu vou explicar, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa de importante que aconteceu na sua vida foi você ter nascido, ok? Então, ó, quando eu nasci, você vai escrever quando eu nasci, vai colocar a data aqui, certo? Se não sabe o ano que você nasceu, olha, vamos lá, né? Volta 2 casas, porque a gente já conversou sobre isso. E aí, depois, você vai perguntar da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu cuidador direto, né? Quando foi que você falou? Não precisa ser a data exata, tá? Mas pode ser uma estimativa. Eu falei com 2 anos. Falei com 3. Falei com 8 meses. Não precisa também ser aquelas frases completas, né? Pode ser mamãe, papai, ou pode ser um pedido, né? Água. Então, quando foi que você falou, certo? Depois, quando eu andei, né? Você vai perguntar também do seu responsável. Aí, a partir da quarta, né? Da quarta pergunta é com você, tá? E nesse ponto, a gente tem o quê? Quando me amei. Quando foi que você começou a se amar? Então, a partir daí, cabe reflexão, tá bom? Então, você vai colocar ano passado, ou ainda estou aprendendo, certo? Depois, a gente vai começar a quando planejei. Qual foi a primeira coisa que você planejou na sua vida? Então, não precisa ser esse ano, né? Se você tinha 8 anos e planejou comprar quantas figurinhas para completar o seu álbum de figurinhas, por exemplo. Então, isso é um planejamento. A partir de que você planejou, você também fez uma meta, né? E aí conquistou, deu certo comprar essas figurinhas. Então, à medida de que você coloca o quando eu planejei, você vai escrever a situação. E aí depois, quando conquistei, se você conquistou, tipo, consegui completar o meu álbum de figurinha 2 meses depois, mas conquistou, certo? E aí com isso você vai elencando, né? Você vai escrevendo outras coisas que você planejou também, tá? É importante estabelecer que quando eu planejei de
hoje atrás, certo? Então, até hoje, as coisas que você planejou. Aí você diz assim, vixe, professora, mas não é só isso aqui não, eu planejei muita coisa. Aí você vai escolher só os mais importantes, tá? Então, ó, quando planejei e quando conquistei, certo? Sempre vai ser assim, quando planejei e quando conquistei. Aí você pode perguntar assim, professora, mas tem algo que eu planejei e ainda não conquistei. Aí você vai colocar qual é a data que você quer conquistar o que você planejou aqui, tá certo? Então, essa atividade é bem fácil, mas requer atenção e memória, né? E você, de certa forma, vai ter que pesquisar fora do caderno, vai ter que pedir ajuda de alguém para saber quando foi que você falou, quando foi que andou, certo? Então, vale aí a ajuda de outras pessoas, tá bom? Então, a gente fica por aqui, façam a atividade, não faltem às aulas, porque cada atividade é um ponto a mais na média de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima!